Ok? Malaquias 3 e 6. Vocês já encontraram o último livro do Antigo Testamento? Livro do profeta Malaquias. Três e 6. Veremos o texto. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Há três coisas aqui que nós iremos observar sobre esse tema, a imutabilidade de Deus. A primeira é a definição, a afirmação de Deus, de que Ele não muda. A segunda, quem são as pessoas que se beneficiam desta qualidade divina? E a terceira, qual é o benefício do fato de Deus não mudar? Bom, a primeira, a afirmação da imutabilidade. Eu não mudo. A segunda, quem se beneficia desta qualidade? E a terceira, o benefício propriamente dito. Você está chegando? Nós estamos estudando os atributos de Deus. E nós estamos vendo hoje o atributo da imutabilidade divina. O texto base para a nossa meditação e o nosso estudo está em Malaquias 3 e 6. Deus é imutável. Nós mudamos, o mundo muda. Há anos atrás, jamais iríamos conceber um culto com transmissão pela internet. Você imagina uma pandemia dessa 20 anos atrás, em que nós ficamos tanto tempo isolados da igreja, e se não houvesse a transmissão pela internet, como que nós iríamos sobreviver? Sem YouTube, sem Facebook, sem WhatsApp. O mundo muda. De vez em quando nós recebemos e-mails não, vídeos no WhatsApp, postagens, de como era a vida na década de 80, década da minha infância. E a gente tem muita saudade deste tempo romântico, em que nós brincávamos, em que nós nos divertíamos, e passado aí 30 anos, nós temos uma revolução no mundo, na nossa sociedade, nos nossos valores. Como a igreja mudou, eu que sou filho da igreja, nascido na igreja, como a igreja mudou. Como nós mudamos. Alguns de vocês eu conheço há mais de 5 anos. Eu posso testemunhar quantas mudanças já ocorreu na vida de vocês. O quanto eu mudei. Mas existe um Deus que não muda. E o que não muda em Deus? Vamos ver. Salmo 93. A vida de Deus não muda.
Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 93. Reina o Senhor. Ele se revestiu de majestade. O Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. Deus é desde a eternidade. A segunda coisa, Salmo 102, verso 26. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, como veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo. Deus é sempre o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. Convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 3. Êxodo 3, verso de número 13. Moisés disse para Deus: eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então então o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. O nome de Deus é este, pessoal. Eu sou o que sou. Eu existo desde a eternidade. Eu nunca tive início, meio e fim. As crianças às vezes perguntam, obrigado, Pedro. Quem fez Deus? Certamente um dia o teu filho vai perguntar isso para você. Tá bom, Fran? Certamente um dia a Sara vai perguntar isso para você. De onde Deus veio? A resposta correta é dizer isto. Deus nunca veio de ninguém. Deus é autoexistente. Ele é o que é. Nunca teve início, nunca teve meio e não terá fim. Nós nunca iremos compreender isto, mas esta é a verdade acerca dele. Pelo fato de nós não compreendermos isso, não significa que isso não seja verdadeiro. Porque nós somos finitos, enquanto ele é infinito, nós somos mutáveis enquanto ele é imutável, somos frágeis enquanto ele é majestoso, somos limitados enquanto ele é ilimitado. O nome de Deus define o seu caráter. Ele é o que é. Não há uma definição para ele. Eu sou o que eu sou. Eu existo desde sempre. Agora, as coisas criadas, elas têm um começo e um fim. Mas isso não acontece com o Criador. Deus sempre existiu.
Ele existe para sempre e é sempre o mesmo. Deus não envelhece. Sua vida também não aumenta e ela não diminui. Ele não ganha novas forças e nem perde as forças que ele já possui. Ele não amadurece e não se desenvolve. Não se espera de Deus aquilo que se espera de todos os seres humanos, que eles se desenvolvam e amadureçam. Deus não se torna mais forte, nem tampouco mais sábio, mais fraco, à medida que o tempo passa. Ele não pode mudar para melhor, pois ele já é perfeito. E sendo perfeito, ele não pode mudar para pior. Essa é uma segurança para nós. A imutabilidade de Deus. Primeiro Timóteo, vamos correr com a Bíblia. Veja o que Paulo fala sobre ele. Essa é uma doxologia. É um texto que serve de louvor a Deus. 1 Timóteo 6, versículo de número 16. Vocês verão de onde vem a canção que nós cantamos aqui na igreja. Ao único que é digno. Lembram? De receber a honra e a glória. Primeira Timóteo 6 e 16. Ok, Rodrigo? Ok, Josi? Vocês que estão acompanhando em casa, 1 Timóteo 6 e 16. Altíssimo. Legal, Rodrigo. Olha o que Paulo diz. Ao único que possui imortalidade. Tem um time de futebol aí que diz que é imortal, né? Ao único que possui imortalidade. Que habita em luz inacessível. Os seres humanos não têm condições de conhecê-lo por si mesmos. Dependem que ele revele esta luz. Se Deus não vier até nós, se Deus não viesse até nós, nós não iríamos saber nada sobre ele. Por quê? Porque ele habita em um lugar inacessível aos homens. A quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. O único imortal. Tá bom, Pedrinho? Tá bom, Pedro? Rodrigo? Portanto, a primeira coisa, a vida de Deus não muda. A segunda, o caráter de Deus não muda. Nada altera o caráter de Deus. O Criador não sofre nenhum tipo de mudança no seu ser. Com o passar dos anos e o aumento da maldade, não fez com que Deus mudasse a sua perfeição, que é a sua misericórdia, o seu amor, a sua bondade. Os seres humanos podem se tornar cínicos ao longo da vida. Uma pessoa muito amável pode se tornar uma pessoa ácida, maldosa, amarga. Se ela conviver muito com a maldade, se ela sofrer muito abuso, e se ela não tiver a graça de Deus, a capacidade de perdoar, essa pessoa será destruída.
Entretanto, Deus convive com a maldade do mundo e ele não foi alterado no seu caráter. Ele nunca se torna menos verdadeiro, menos ou misericordioso, ou justo, ou melhor, do que sempre foi. Nunca. Ele sempre é fiel. Ele sempre é misericordioso. Ele sempre exerce a justiça. Agora, o oposto também é verdadeiro. O seu decreto em relação ao mal não muda. Vamos ver o que ele afirma sobre o mal. Marcos capítulo 16. Evangelho de Marcos, terceiro dos evangelhos, capítulo de número 16. Terceiro não, o segundo. Me desculpem. É que eu estou com terceiro e quarto aqui na minha cabeça. Marcos 16. Verso de número 15. Olha a ordem de Jesus para a sua igreja no Evangelho de Marcos. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Não muda. Nem a sua bondade, nem a sua misericórdia e nem a sua justiça também. Ele continua agindo do mesmo modo em que ele agia no tempo do Abraão, do Isaac, do Jacó, do Davi. Ele continua agindo da mesma maneira hoje também. Terceiro coisa acerca da imutabilidade de Deus. Os propósitos de Deus não mudam. Em primeiro lugar, a vida de Deus não muda. Em segundo, o caráter de Deus não muda. Em terceiro, os propósitos de Deus não mudam. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel. Na minha infância era o livro que eu mais gostava de ler da Bíblia. 1 Samuel. A história de Davi. A história de Ana. A história de Samuel. 1 Samuel 15. Versículo de número 29. Eu quero cumprimentar as pessoas que estão conosco, assistindo o nosso estudo bíblico. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. O Alexandre lá de Londrina. A minha esposa que está em casa com os meus filhos. Deus abençoe Eliane. Nosso irmão Geo Marcos, que está perguntando se essa é a EPI de Balneário Camboriú. Sim, meu irmão. Somos nós, estamos aqui. E convidamos você a conhecer a nossa igreja. Se você vier ao litoral catarinense e não vier à nossa igreja, você não sabe nada de Santa Catarina, tá bom? Deus te abençoe. O Joézer, Joézer, grande abraço, meu irmão. Dona Romilda, lá do Mato Grosso do Sul. Nosso irmão Edson. Dona Grace, mãe do Mineiro. Um beijo no coração da senhora, tá bom? 1 Samuel 15, versículo 29. Também, olha quem é Deus. A glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Uma das coisas aqui, quem é Deus?
Deus é a glória de Israel. Deus é a glória da igreja. Deus não muda de ideia. E Deus não mente. Vamos ver outra definição correlata? Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no 4º livro da Bíblia, livro de Números. Versículo 23. Verso 19. Olha o que o Balaão, profeta livre, afirma sobre Deus. Deus não é homem. Nem mulher. Deus é espírito. Brincadeira. Para que minta. Nem filho de homem, para que mude de ideia. E aqui você deve grifar isso na sua Bíblia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Se você aguarda as promessas de Deus, você deve se afiar a isto aqui, ó. Será que Deus prometeu algo e não vai fazer? Ele prometeu salvar, ele prometeu libertar, ele prometeu restaurar, ele prometeu abençoar. Será que ele não vai fazer? Ou tendo falado, não o cumprirá? Porque Deus não é homem. Você pode ter certeza que ele haverá de cumprir as suas promessas e executar tudo aquilo que ele afirmou fazer. Deus não se arrepende. Arrepender-se significa fazer uma revisão daquilo que julgou e mudar o seu plano de ação. Você executou viajar, mas aí veio a pandemia. Você se arrependeu. E aí você fez uma mudança do seu plano de ação. Deus nunca faz isto. Ele não precisa. Pois seus planos são baseados em um conhecimento e controle completo que se estende a todas as coisas, no passado, no presente e no futuro. De modo que nada pega Deus de surpresa. O Adão e a Eva, quando eles pecaram, eles não pegaram a Deus de surpresa. Eles comeram do fruto proibido. Meu Deus, o que a gente faz agora? Vamos providenciar um plano B para a raça humana? Não. Deus já tinha o conhecimento do que haveria de acontecer. E ele, antes mesmo de criar, já tinha traçado um propósito para toda a raça humana, para toda a criação. Não há um plano contingencial em Deus. Eu abro aspas para a citação de um teólogo que diz o seguinte: uma de duas coisas que fazem com que o homem mude de ideia e reveja seus planos é a falta de previsão para antecipar todos os acontecimentos ou falta de previsão para executá-lo.
Mas Deus é tanto onisciente como onipresente. Nunca precisa rever os seus decretos. Nunca. O que ele realiza no tempo foi o que ele planejou na eternidade. E tudo o que ele planejou na eternidade, ele vai realizar no nosso tempo. Abram a Bíblia de vocês em Salmo 33 e 11. Salmos 33 e 11. Os planos do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Amém? Os planos do Senhor dura para sempre. Que coisa linda. Os intentos do seu coração por todas as gerações. Portanto, sobre a imutabilidade de Deus, nós vimos que a vida de Deus não muda, o caráter de Deus não muda e os propósitos de Deus não mudam. Agora, em segundo lugar, quem são as pessoas que se beneficiam diretamente da imutabilidade de Deus? O texto de Malaquias 3 e 6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Quem se beneficia diretamente da imutabilidade de Deus são os filhos de Jacó. Quem são os filhos de Jacó? Os filhos de Jacó é a nação de Israel. E é sugestivo, porque Deus poderia falar o seguinte: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vocês, nação de Israel, não são consumidos ou destruídos. Mas ele usa justamente a expressão histórica de Jacó. E quem foi Jacó, querido? Jacó foi alguém eleito por Deus. Abram as suas Bíblias em Romanos, capítulo 9. Hã? Versículo 13. Oi? Não é um livro fácil de entender? Mas é o livro mais importante da Bíblia, Rodrigo. Um dos mais importantes da Bíblia. Quem sabe aí a gente vai ter um curso de Romanos em breve na igreja. Talvez seja o livro mais importante. Romanos é o Evangelho em ação. Nós tivemos. Foi panorâmico. Foi bem panorâmico. Fizemos um voo rasante sobre ele. O desafio é pegá-lo e estudar um capítulo por semana. Eu estou lendo a vida inteira, Rodrigo, para entender ele bem. O Rodrigo está dizendo, queridos, vocês que estão acompanhando, que é um dos livros difíceis de se entender da Bíblia. Mas eu não discordo dele, mas eu assevero de que é um dos livros mais importantes de todas as Escrituras Sagradas.
É, Rodrigo está dizendo que é o mais importante. De fato, grandes mudanças ocorreram na história de muitas pessoas, de muitas igrejas, a partir do livro de Romanos. Um exemplo. O Agostinho de Hipona se converteu lendo Romanos. Ele tinha uma vida dissoluta, ele era um homem promíscuo. Ele tinha uma vida cheia de vícios. Ele escutou um dia uma pessoa, um vizinho seu, na verdade era uma criança, na casa ao lado de onde ele morava. Não lembro se Milão ou Cartago. E essa pessoa falava algumas palavras dizendo o seguinte: pega e leia, pega e leia. E aquilo ficou fixado na mente dele. Pega e leia. Ele entrou para dentro de casa e viu a Bíblia. E quando ele viu a Bíblia, ele abriu a Bíblia, caiu em Romanos. Sabe qual foi o texto que ele leu? Romanos 13. Vamos ver aí? (13 e 11). Aliás, um dos livros que você não pode deixar de ler. E você deve fazer um esforço para lê-lo, esse livro. Chama-se As Confissões de Santo Agostinho. Você já leu, Pedro? Você está lendo? As Confissões. Ele vai narrar como ele se converteu. Ele começa as suas confissões dizendo: fizeste-nos para ti, ó Deus, e inquieto está o nosso coração, enquanto a gente não voltar para ti. Bonito, né? Fizeste-nos para ti, porém nós nos desviamos de ti, e inquieto estará para sempre o nosso coração, enquanto a gente não voltar para ti. Diga, Pedro. Tinha que ter um microfone para o pessoal ouvir, né? Tarde te amei. Ele se apaixonou tanto por Jesus que ele diz: tarde te amei. Ó beleza tão antiga e tão velha, tarde te amei. Eu te buscava em caminhos longe de ti. Eu não lembro agora do restante. Mas é uma das coisas que, aliás, afirma-se que é o primeiro relato autobiográfico da história da humanidade. É a primeira vez que uma pessoa faz uma autobiografia. E ele faz essa autobiografia da alma dele. Vale a pena ler. É um clássico. Bom, As Confissões. É domínio público, então é um livro barato. Olha o que Agostinho leu e impactou a vida dele. Romanos 13 e 11. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Foi isto que levou ele aos pés de Cristo. Houve um tal de Martinho Lutero, que também foi impactado com Romanos. Só que foi Romanos 1, 16 e 17. Ele que era um monge católico e se debatia com essa passagem da Bíblia ao longo de tantos anos. Ele que era um doutor em teologia, um professor de Bíblia, não entendia o que significava justiça de Deus. Romanos 1, 16
diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque pelo Evangelho vem a justiça de Deus. Essa justiça de Deus que ele se debatia, tinha medo e ele dizia que odiava isto. Mas um dia, lendo Romanos, ele entendeu que essa justiça de Deus não é a exigência de Deus para que a gente possa fazer boas obras para sermos salvos. É a justiça de Cristo. Cristo que morreu por nós e transferiu a sua justiça de um homem que nunca pecou e recebeu nele a nossa injustiça. Isto é o Evangelho. E o Lutero teve a sua vida transformada, e a história vocês sabem do que aconteceu a partir de Romanos. Nós poderíamos falar de John Wesley, o homem a quem os ingleses afirmam que a Inglaterra é o que é hoje por causa dele. Ele também foi impactado pela leitura de Romanos. Poderíamos falar do maior teólogo do século XX, chamado Karl Barth, que também, lendo Romanos, teve a sua vida mudada. Tá bom, Rodrigo? Agora voltamos a Romanos 9. O Pedro colou aqui, na nossa página, a poesia do Santo Agostinho. Tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Afirma-se que ele chorou muito, dizendo o seguinte: por que eu fui conhecer esse Deus tão tarde? Tarde vos amei, habitáveis longamente dentro de mim, e eis-me lá fora a procurar vós. Dispersava-me entre as formosuras que criaste. Estáveis já comigo, sem que eu estivesse contigo. Demorava-me naquilo que não existia, se não existisse por você, até que rompeste minha surdez, chamando por mim com voz tão forte, brilhaste, cintilaste por dentro da minha cegueira, exaltaste perfume, respirei-o e desejei-o com todas as forças, saboreei e agora padeço de fome, morro de sede, tocaste-me e sem a vossa paz sei que nunca mais terei paz. Ele diz que ele não conhecia Deus por causa de 3 coisas aqui, vocês viram? Porque ele era cego, surdo e tinha problemas com seu olfato. Mas Deus veio, abriu a sua visão, o seu ouvido e curou o seu olfato. Ele pôde sentir o cheiro de Deus, enxergar o brilho de Deus e ouvir a voz de Deus. Essa era a nossa história também. Mas porque Deus veio até nós, abriu os nossos olhos, o nosso ouvido, e também curou o nosso olfato, nós podemos sentir o cheiro de Cristo, exalar também o cheiro de Cristo, ouvir a voz dele e enxergar naquela cruz gloriosa. Romanos 9:13. Como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Jacó era alguém que Deus amou. E vocês sabem da história dele. Ele não era um bom homem. Mas Deus o amou e o escolheu. Jacó era um pecador desde o seu nascimento. Sua mãe teve gêmeos
E no ventre materno ele já brigava com o irmão dele, para ver quem iria sair primeiro. Você sabe que naquela cultura, o filho primogênito recebia 1/3 a mais da herança. E a bênção era destinada a ele. O irmão saiu primeiro, mas ele saiu agarrado ao calcanhar do irmão. E o nome Jacó significa isto: o que segura pelo calcanhar. Alguém segura no calcanhar do outro para fazer o quê, pessoal? Dar uma rasteira. O nome dele era esse: o que dá uma rasteira no outro. Agora, a glória do Evangelho é tão escandalosa que Deus ama ele e despreza o seu irmão. É. O bebezinho é inocente. E a vida do Jacó é marcada por enganos. Vocês sabem disso. Ele conspirou com a sua mãe contra o seu irmão. Se passou pelo irmão para receber a bênção do pai. E ele foi esse homem até o dia em que Deus se encontrou com ele e o transformou. E esse homem experimentou uma vida de intenso sofrimento. Vai para a casa do tio, o tio engana ele, promete dar a ele uma mulher, ele trabalha 7 anos por essa mulher. E na noite de núpcias, o pai dá outra mulher. Presume-se que ele estava alto da festa. Ele não percebeu que era a irmã. Dormiu com ela. Quando ele acordou pela manhã, com dor de cabeça, ele olhou e disse: você não é a Raquel, é a Lia. E aí ele foi falar com o sogro. O sogro disse: não, nós temos um costume aqui na nossa família. A filha mais nova não pode casar antes da mais velha. Mas eu... Não. Se você quiser, trabalhe mais 7 anos. Pela Raquel que você ama. E ele não viu nenhuma dificuldade nisto. Trabalhou mais 7 anos. Estava ele agora com as 2 mulheres, as 2 irmãs. Uma era fértil e dava filhos, a outra não. E para resolver esse problema, elas criaram outro. Porque elas pegaram empregadas delas e disseram o seguinte: deita com meu marido, e o filho que nascer da relação vai ser filhos nossos. E lá vai o Jacó, agora com 4 mulheres dentro de casa, as 4 mulheres brigando, 4 crianças, são filhos diferentes, de mães diferentes. Uma bagunça na sua casa, na sua vida, na sua família. Os filhos crescem. E os filhos não valem nada. Eles matam uma cidade inteira de homens. Porque um príncipe estrupou a sua irmã. E esses filhos, um dia, pegarão um dos filhos do Jacó preferido, que é o José, e venderão como escravo. É uma baderna nessa família. Só que Deus está dizendo que os filhos de Jacó, que é a nação de Israel, esses 12 filhos, formarão a nação de Israel, as 12 tribos de Israel. Deus está dizendo o seguinte: vocês que herdam todo o DNA do pai de vocês, vocês que não valem nada, vocês que são pecadores como o pai de vocês, porque eu não mudo, vocês não são destruídos. A terceira coisa
é o benefício que Deus nos concede por Ele não mudar o fato da gente não ser destruídos, queridos irmãos. Porque nós também somos pecadores. Nós também falhamos. Nós também erramos. Mas porque Deus não muda, não há sombra de variação nele, nós não recebemos aquilo que nós deveríamos receber. Isto é a misericórdia de Deus. Quando Deus não nos dá aquilo que nós merecíamos receber. E por causa disto, nós não somos destruídos. Há algumas traduções que diz consumidos, a minha diz destruídos. E há pelo menos duas expressões, maneiras de sermos destruídos ou consumidos. A primeira delas é ir para o inferno, eternamente. E a segunda é experimentar a vida ser destruída com vida. Já viram as pessoas que estão afundadas no vício e não conseguem sair deles? E elas estão se destruindo? Pessoas com processo de autodestruição das suas próprias vidas. Sendo destruídas pelo orgulho, pela vaidade, pela luxúria, pelo sexo, pelo poder, pela ganância. Mas os filhos de Jacó, por causa da aliança que Deus fez com Jacó, eles não são destruídos. Deus preserva-os da destruição. Você quer saber qual é uma coisa muito fácil de você experimentar essa destruição? É se Deus deixar você seguir o seu curso da sua vida. Você sonha em ser livre? Fazer o que você quiser? Ter a vida que você sempre sonhou? Nos teus sonhos juvenis, de liberdade, de poder ir aonde você quiser ir, fazer o que você quiser, desfrutar da vida da maneira em que você acredita que é a maneira correta. Você talvez não faz isto porque Deus te ama muito e você seja um dos filhos de Jacó e Deus restringe os teus caminhos. Deus restringe o mal. Deus coloca limites sobre você. Porque no dia em que Deus tirar esses limites, você irá se destruir. Deus não permite que Satanás nos destrua. A vontade dele é destruir. Jesus Cristo diz que o diabo veio roubar, matar e destruir. Essa palavra roubar no grego é kleptos, de onde vem cleptomaníaco. Ele faz isso por prazer. O diabo destrói casamentos por prazer. O diabo destrói famílias por prazer. O diabo destrói vidas por prazer. Porém, pelo fato de Deus não mudar, os filhos de Jacó, que mereciam experimentar essa destruição, não são destruídos. O pecado não destrói os filhos de Jacó, o diabo não destrói os filhos de Jacó, e o mundo também não destrói os filhos de Jacó. Que é a igreja de Jesus Cristo, o povo de Deus. Ok? Deus não muda. A vida de Deus não muda. O caráter de Deus não muda. Os propósitos de Deus não mudam. Quem se beneficia disto? A igreja de Jesus Cristo, que nós somos também filhos de Jacó. Nós pecamos,
nós tropeçamos, nós falhamos, mas por causa da aliança que Deus fez conosco, Ele não permite que as nossas vidas sejam destruídas. E qual é o benefício disso tudo? Ter vida. Para concluir, nós não podemos confiar na raça humana. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem e faz do homem o seu braço forte. Por quê? Porque os homens mudam. Agora tem uma rocha firme pela qual você deve apoiar a sua fé. Por mais inconstante que você seja, talvez anos atrás você tenha feito votos de servir a Deus e tenha quebrado esses votos constantemente. Talvez no dia 31 de dezembro de 2020 você tenha feito votos de ser uma pessoa melhor, um cristão mais consagrado, mais santo, mais quebrantado, e não tem conseguido atingir isto. Por mais que você conviva com pessoas inconstantes, volúveis, frágeis, Deus não muda. Se Deus mudasse como nós mudamos, se Deus quisesse uma coisa hoje, outra amanhã, Ele não seria digno da nossa confiança. Mas existe uma rocha pela qual nós podemos apoiar os nossos pés. Essa rocha é inabalável. Nós moramos no litoral e podemos visualizar de uma forma muito clara uma rocha no meio da praia. Ondas ferozes batem sobre ela. Elas não são removidas. Deus é esta rocha firme, pela qual nós podemos apoiar os nossos pés. Nenhuma onda será capaz de mudá-lo. Homem nenhum pode mudar uma rocha daquela. Se você tentar mudar uma rocha daquela da praia, vai lá na praia do buraco, tenta remover uma rocha daquela. Você vai passar horas e horas. Sabe o que vai mudar? Certamente a sua mão, que vai ser esfolada. Deus não muda. Você pode confiar. Agora, como o nosso Deus se revelou na pessoa de Jesus Cristo, eu quero que você abra a sua Bíblia. Só mais um versículo nós vamos terminar. Hebreus, capítulo de número 12. Na verdade, 13, me desculpem. Hebreus 13 e 8. Tem um branco agora. Texto que nós devemos saber de cor. Hebreus, depois de Timóteo, 13 e 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Você pode confiar nele. Nenhuma promessa dele será jogada por terra. Nenhuma palavra desperdiçada. Ele não é um homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Que Deus nos abençoe.
em Cristo Jesus. Tá bom? Alguma pergunta? Eu estou esperando uma pergunta. Se ninguém fizer, eu não vou me manifestar. Então eu não vou falar porque não dá tempo. Mas tem uma questão muito importante sobre esse tema. Já que vocês não perguntaram e ninguém aqui na internet perguntou também, deixaremos para outro dia. Tá? Mas qual é a pergunta? Eu não vou responder hoje. Posso responder outra quinta-feira. A Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Lembram? E aí? Deus não se arrepende, pastor? Deus não muda de ideia? Saí de casa esperando responder essa pergunta. Já que ninguém fez, posso respondê-la outro dia. Tá? Você pensou nisso, Márcio? E não quis falar? Vocês têm que perguntar. Hoje é o dia que está aberto para tirar as dúvidas. Se um dia alguém levantar a mão para tirar uma dúvida no domingo aqui, eu mato, tá bom? Bato, jogo o microfone na cabeça. Mas hoje é o dia. E vocês podem falar assim, mas pastor, a Bíblia não fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem? A Bíblia não fala que Deus se arrependeu de ter destruído a cidade de Nínive? E como você está dizendo que Deus não muda? Pode falar. Bom? Aliás, eu espero isso de vocês aqui. Que vocês tirem as suas dúvidas. Num outro dia a gente pode responder essa questão, tá? O tempo não permite mais. Hoje nós começamos 8h30. Tá bom? Mas é bom, não é? Estudar as Escrituras Sagradas, conhecer esse Deus. A Bíblia diz que o povo que conhece Deus é um povo forte. Você precisa de força para enfrentar esse mundo? As suas provações, as suas dificuldades? Conheça esse Deus. A força virá. Pai querido, nós oramos, gratos por mais uma noite em que a gente se reúne para estudar a Tua Palavra. Muito obrigado pelas Escrituras, porque o Senhor se revelou a nós. O Senhor que habita em luz inacessível. O Senhor se compadeceu-se de nós e se revelou a um povo perdido e desorientado. E nós podemos enxergar a Tua luz, ó Deus. E na Tua luz nós temos luz. Muito obrigado, Senhor, pelo conhecimento do Senhor, do Teu Filho bendito, do Espírito Santo, dos Teus propósitos, do Teu caráter, da Tua retidão. Nós temos certeza e convicção de que o Senhor haverá de cumprir todas as suas promessas para as nossas vidas. O Senhor haverá de colocar os nossos inimigos debaixo dos teus pés e reinar triunfantemente sobre tudo e sobre todos. O Senhor haverá de nos levar para morar contigo. O Senhor haverá de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Muito obrigado pelas tuas promessas. Muito obrigado porque o Senhor disse que iria edificar a tua igreja e as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Muito obrigado porque o Senhor disse que haveria de perdoar os nossos pecados, escrever o seu nome no livro da vida. Muito obrigado porque o Senhor prometeu nos adotar como filhos. E o Senhor não mudou de ideia. Glória a Deus. Visita o teu povo com essas verdades, com essas promessas gloriosas, e anime o teu povo nestes dias difíceis. Visite o nosso irmão Renato, Senhor. Cure as suas enfermidades. Visite a nossa igreja. Desperta a nossa igreja, Senhor. Aviva a nossa igreja. Incendeie os nossos corações de paixão pelo Senhor. Abençoe a nossa cidade, nosso país. Senhor, console e conforte os enlutados neste dia. Aqueles que perderam parentes e amigos, sobretudo por causa deste vírus, ó Deus. Conforte os profissionais da saúde nos hospitais. Dê força aos familiares que estão com os seus entes queridos internados. Cure, Senhor. Cure, ó Deus. Diminua, faça com que o contágio deste vírus diminua. Abençoe as nossas autoridades, os nossos líderes.
a economia do nosso país, ó Deus. Queremos a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça preciosa do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Domingo, nós estaremos aqui às 19h30. Você que está acompanhando pela internet, é convidado para estar nessa plataforma conosco. Deus te abençoe. Amém.